Glória do nome de Jesus e todos digam amém. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que a igreja está sobre os pés, e você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, pegue ela em mãos. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, o Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. E nós estaremos lendo o texto que se inicia a partir do versículo de número 22. No qual será a base da nossa meditação e reflexão espiritual nesta noite. Eu pude ser sensível e ouvir o Espírito Santo já falar em nosso meio. E eu quero dar continuidade àquilo que o Senhor já está falando conosco. Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. E nesta tão rica oportunidade eu tributo ao nosso Deus honra e glória por mais uma vez estar na sua presença. É bem verdade que nós estamos de passagem aqui pela capital do nosso estado de São Paulo, com a bênção do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ministrando a palavra do Senhor. Ontem nós estivemos pregando em nossa sede, lá no Belenzinho, e aprove ao Senhor para que nessa noite viéssemos a estar convosco, aqui do setor 120 da Penha, na responsabilidade do pastor Marco Lopes. Pastor, meu muito obrigado pela confiabilidade nos concedida. Deus continue a lhe abençoar, toda a sua família. Aos obreiros da minha retaguarda, Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer estar conhecendo os irmãos nessa noite. Ao meu amigo pastor David Prado, que foi o canal de Deus, para que nessa feita viéssemos a estar convosco. Amém? Você que encontrou o texto bíblico, por gentileza, me dá um sinal dizendo glória a Deus. Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, capítulo de número 14, a partir do seu versículo de número 22, nós temos um texto, e a sua epígrafe textual nos diz: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Observe comigo o versículo de número 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Versículo de número 27, eu encerro a leitura, está escrito: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se assente, por gentileza. O senhor pode beber um pouquinho de água para mim? Amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus que me escuta na noite desta quinta-feira, é bem verdade que o Espírito Santo já está falando com a igreja nessa noite.
e eu gostaria de ser canal de Deus para a sua vida e dar continuidade naquilo que o Senhor já está falando. Dentro dessa história bíblica que nós iremos meditar nesta noite, eu consigo extrair uma palavra de Deus para os nossos corações. É certo dizer que o texto que ora nós acabamos de ler é de conhecimento da maioria de todos nós. Acredito eu que 90% de todos que estão presentes nessa noite, a maioria de todos vocês, conhecem essa história na Bíblia, ou no ler ou no ouvir, mas conhece. Quer ver? Quantos conhecem a história que Jesus andou por cima das águas? Levante a sua mão, deixa eu te ver. Acredito eu que é um dos textos mais conhecidos dos evangelhos de nosso Senhor Jesus. E é dentro deste episódio bíblico que eu gostaria de ministrar a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, onde estou por certo que o Senhor há de falar poderosamente aos nossos corações. Observe comigo o que está acontecendo aqui. Uma fatalidade aconteceu. Morreu João Batista. O rei Herodes mandou decapitá-lo. Cortaram a sua cabeça. A notícia chega até Jesus. Jesus fica sabendo que o seu primo João Batista havia acabado de falecer. E o Senhor Jesus vai se retirar da cidade. Jesus vai procurar um local deserto, sem a presença de ninguém, a fim de estar sozinho, para desabafar, colocar para fora a dor do sentimento da perca do seu ente querido. Quando Jesus se aproxima daquele deserto, os seus discípulos, observando a sua presença, vão ter com ele. Uma grande multidão, vendo Jesus ali, também vai ter com ele. E é lá aonde Jesus estava que ele vai curar alguns enfermos, que ele vai libertar alguns oprimidos. Mas é lá aonde Jesus estava que ele vai realizar o primeiro milagre das multiplicações. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus vai alimentar uma grande multidão. Segundo o relato bíblico, mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E para provar deste feito extraordinário, está escrito na Bíblia que sobraram 12 cestos cheios de pães. Isso aqui é interessante, sabe por quê, minha irmã? Isso aqui é interessante, sabe por quê, meu irmão? Eu e você, nós entendermos qual foi o local geográfico que Jesus realizou o primeiro milagre das multiplicações. Observe comigo, não foi dentro de uma cidade, não foi em uma aldeia ou em um vilarejo. Jesus vai realizar o primeiro milagre das multiplicações no deserto. E sabe o que eu aprendo com isso? Que o deserto é o local apropriado por Deus para que os seus maiores milagres venham a acontecer. Quer que eu te prove? Eu vou te provar. Segundo a história bíblica, Israel vai caminhar durante 40 anos no deserto. E foi o período da história de Israel que Deus mais fez milagres no meio do seu povo. De dia no deserto, Deus fazia milagre, aparecendo como uma coluna de nuvem. De noite no deserto, Deus fazia milagre, aparecendo como uma coluna de fogo. Estavam com sede no deserto, Deus fazia milagre, água saía da rocha para saciar a sede do povo. Estavam com fome no deserto, Deus enviava o maná para o povo comer. Diz a Bíblia que durante a peregrinação no deserto, as vestes não rasgaram, os pés não incharam,
marcharam. Sabe por quê? Porque todos os dias Deus visitava o seu povo com milagre no deserto. Eu abro um parênteses nessa noite para dizer a você que me escuta: se porventura você está atravessando os desertos da vida, não abaixe a sua cabeça, nem entristeça o seu coração. Entenda que você está no lugar certo para que os maiores milagres de Deus venham a acontecer na sua vida. Se você acredita no poder dessas palavras, por gentileza, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Escute-me, a noite chega naquele deserto e Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos: despedem a multidão, retornem para suas casas, vão descansar. Os 12 discípulos de Jesus, obedecendo a sua ordem, despedem a multidão que ali estavam e vão retornar para suas casas. Mas para isso acontecer, foi-se necessário uma embarcação pelo mar da Galileia, a fim de passar para a outra banda, e sendo assim, cada um chegar na sua casa. Os discípulos entram dentro de um barco, começam aquela embarcação pelo mar da Galileia. E aquilo que Pedro, Tiago, João e os demais discípulos não imaginariam que poderia acontecer, aconteceu. Diz o texto sagrado que uma tempestade vai se levantar naquele lugar, ao ponto de todos ficarem desesperados. O interessante é você ler esse texto e perceber que Jesus não estava presente com eles. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus se retirou e foi ao monte orar à parte, ter um particular com o Pai. Logo eu entendo que, se Jesus não estava presente, os discípulos estavam sozinhos. E tem momentos que é assim. Tem momentos que Jesus deixa a gente caminhar. Tem momentos que Jesus deixa a gente ir, para que nós venhamos a ter as maiores experiências com Deus. Olha o que vai acontecer. A tempestade se levanta naquele lugar, ao ponto da Bíblia informar que as ondas açoitavam o barco e o vento assoprava ao contrário. Agora, nem preste a sua imaginação, tenta imaginar o que estava acontecendo. Já era difícil enfrentar aquela tempestade, mais difícil ainda suportar as ondas que estão batendo com tanta violência no barco. E não obstante a isso, o vento está soprando ao contrário. Não, o vento não está soprando a favor, o vento não está favorecendo a embarcação, o vento está impedindo eles de continuar. É por isso que o desespero toma conta do ambiente, é por isso que todos ficam sem saber o que fazer. E sabe de quem é que eu estou falando nessa noite? De 12 homens, que a maioria deles foram tirados da pescaria. Homens que tinham experiência com a pesca, homens que tinham experiência com barco, homens que tinham experiência com mar, mas naquela situação, ninguém conseguiu fazer nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem momentos em nossas vidas que as nossas experiências vividas para nada vai valer. Tem momentos em nossas vidas que a nossa sabedoria, que o nosso conhecimento para nada vai valer. Tem momentos em nossas vidas que a nossa força física para nada vai valer. Tem momentos em nossas vidas que é só Jesus que pode
fazer alguma coisa. Deixa eu pregar para você nessa noite. Se você depender das suas próprias experiências, um dia você pode se decepcionar. Se você depender da sua própria sabedoria, um dia você pode se frustrar. Se você depender da sua própria força, um dia você pode se enfraquecer. Mas se você depender de Jesus, aconteça o que acontecer na sua vida, Ele sempre vai te socorrer. Diz a Bíblia que quando a tempestade acontece, ao ponto das ondas estar açoitando o barco, o vento está soprando ao contrário, ao ponto de todos ficarem desesperados, já era madrugada, e diga-se de passagem, uma sombria madrugada, e Mateus vai nos informar qual foi o horário que Jesus apareceu para os seus discípulos. Está escrito no versículo de número 25: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Permita-me prender-me dentro deste versículo. Observe que não são os discípulos que vão até Jesus, até porque eles estavam presos dentro de uma tempestade, não tinha como voltar, não tinha como continuar. Não são eles que vão até Jesus, é Jesus que vai ao encontro deles. Olha que coisa interessante, Jesus estava no monte orando, os discípulos estavam dentro de um barco no meio do mar da Galileia. Quando a tempestade se levantou, não são os discípulos que foram até Jesus, é Jesus que foi até os seus discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus foi homem, verdade, mas ele nunca deixou de ser Deus, e sendo ele Deus, ele sabe de todas as coisas que acontecem em todos os lugares. Jesus sabia do que estava acontecendo, e é por isso que ele se dispôs a ir ao encontro dos seus discípulos. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Que tem momentos em nossas vidas que somos nós que temos que se achegar até Deus, é verdade, mas tem situações em nossas vidas que é o nosso Deus que vem ao nosso encontro. Se eu falar para você, será que você acredita nas minhas palavras? Que Deus permitiu tudo isso que você está passando? Não foi para você ir ao encontro dele, mas foi para ele vir até você. Agora, olha que coisa interessante. O evangelista Mateus, narrando este episódio, relata o horário que Jesus apareceu. Ele está dizendo que foi na quarta vigília da noite. Eu vou te explicar isso. Os romanos separavam a noite em 4 períodos, em 4 tempos, em 4 vigílias. A primeira vigília da noite era das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. A segunda vigília da noite era das 9 horas da noite até a meia-noite. A terceira vigília da noite era da meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília da noite era das 3 horas da manhã até às 6 horas da manhã. Sabe qual foi o horário que Jesus apareceu? Na quarta vigília da noite, no último período da madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã. Eu confesso a vocês que quando eu me debrucei nesse texto para entendê-lo de uma forma peculiar, isso aqui mexeu com os meus pensamentos. Sabe por quê? Porque a tempestade estava acontecendo a madrugada toda. Passa a primeira vigília,
Jesus não aparece. Passa a segunda vigília, Jesus não aparece. Passa a terceira vigília, Jesus não aparece. Ele só vai aparecer na quarta vigília da noite. E eu fui perguntar ao Espírito Santo o porquê. E o Espírito Santo abriu o meu entendimento e me deu a iluminação desta palavra. Observe comigo, Jesus não aparece na primeira vigília da noite, porque do horário das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, tinham pescadores, homens que trabalhavam com a pescaria, que estavam naquela região, que poderiam de certa forma ajudar os discípulos. Sabe por que Jesus não apareceu na segunda vigília da noite? Porque do horário das 9 horas da noite até meia-noite, tinham pescadores ali, que poderiam fornecer ajuda necessária a eles. Sabe por que Jesus não apareceu na terceira vigília da noite? Porque do horário da meia-noite às 3 horas da manhã, quem gosta de pescar sabe, é o melhor horário da pescaria. Tinham homens pescando ali, mas Jesus só vai aparecer na quarta vigília. Por quê, pregador? Porque na quarta vigília da noite, no último período da madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, todos já haviam se retirado dali, estavam nas suas casas dormindo. Jesus apareceu quando não tinha ninguém ali que poderia ajudar os seus discípulos. Olha o que Deus falou ao meu coração, que quando o homem pode fazer alguma coisa por mim, Deus não precisa fazer. Deixa eu pregar para você. Quando o seu dinheiro puder fazer alguma coisa por você, Deus não precisa fazer. Quando o seu remédio puder fazer alguma coisa por você, Deus não precisa fazer. Quando o seu advogado puder fazer alguma coisa por você, Deus não precisa fazer. Agora segura para dar glória, mas quando se acaba todos os recursos humanos, é aí que ele vem, é aí que ele faz. Quando a medicina desengana, quando todos dizem que não tem mais jeito, é aí que ele aparece para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Levante a sua mão para o céu, se você acredita no poder desta palavra. O Senhor Jesus está vindo fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Agora entenda comigo, por gentileza. Se essa história acabasse aqui, eu acredito que todos nós estaríamos satisfeitos. Mas o versículo de número 25, ele continua. E Mateus vai dizer assim, que quando Jesus aparece na quarta vigília da noite, sabe como é que ele veio? Caminhando por cima do mar. Em outras traduções, caminhando por cima das águas. Em outras traduções, caminhando por cima da tempestade. Sabe por quê? Jesus estava por cima, porque nada e nem ninguém está acima do nosso Deus. É Ele que está por cima de todas as coisas. Deixa eu pregar para você. É Ele que está por cima da economia do nosso país. É Ele que está por cima de todas as doenças do século 21. É Ele que está por cima do Covid-19. É Ele que está por cima da hidroxicloroquina. É Ele que está por cima da vacina de Oxford da China. É Ele que está por cima de toda a pandemia. É Ele que está por cima de toda situação que nós venhamos a passar. Se você acredita nisso, então dê glória para Ele nessa noite.
eu cheguei aonde eu queria. Porque eu quero entregar a vocês um dos maiores mistérios de Deus para as nossas vidas. É complexo, é difícil de entender e mais difícil ainda é querer aceitar. Mas eu só sei que é assim. Olha o que está acontecendo aqui. A tempestade se levanta, os discípulos ficam desesperados. Jesus aparece na quarta vigília da noite, caminhando por cima daquela tempestade. Escute isso, o nosso Deus é especialista em usar das situações adversas que nós estamos passando para poder vir ao nosso encontro. Jesus usa daquela tempestade para ser caminho, para ele ir de encontro aos seus discípulos. Se você acredita nessa verdade, glorifica o nome do Senhor, porque está escrito na Bíblia, livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, que o nosso Deus faz da tormenta e da tempestade caminho para vir ao nosso encontro. Então olha para mim e começa a entender esse mistério. Nada, absolutamente nada acontece em nossas vidas por um acaso. Tudo o que acontece, existe um propósito específico de Deus. E quer que eu te fale? Nas nossas vitórias existe propósito de Deus, mas se eu te falar que nas nossas derrotas também existe propósito de Deus, nas nossas bênçãos existe propósito de Deus, mas se eu te falar que nas nossas tribulações também existe propósito de Deus, nos nossos ganhos existe propósito de Deus, mas se eu te falar que nas nossas percas também existe propósito de Deus, então redobre a sua atenção. Quando eu estudo os evangelhos de nosso Senhor Jesus, me refiro a Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que narram a trajetória do nosso Jesus, eu consigo encontrar pelo menos 2 tempestades completamente distinta uma da outra. Eu vou citá-las. A primeira tempestade está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do seu versículo de número 35. E nessa tempestade, Jesus estava no barco. Jesus, que sempre foi Deus, mas também foi homem. Sendo homem, tinha suas limitações físicas. Estava cansado, resolveu dormir. Jesus está dormindo na popa do barco. Os discípulos estão remando. A tempestade vai acontecer. O desespero toma conta daquele lugar. Alguém vai ter uma ideia. Já sei. A nossa única solução é acordar a Jesus. Chacoalharam ele dizendo: mestre, acorda, não vê que vamos perecer? Olha a atitude de Jesus. Ele levanta, vai na ponta do barco, olha para a fúria do mar, olha a braveza do vento, e é ele que exclama em alto e bom som dizendo: mar, eu te digo, aquieta-te. Vento, eu te ordeno, acalma-te. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus repreendeu aquela tempestade, fazendo ela cessar naquele lugar, ao ponto de todos os discípulos ficarem maravilhados e começar a dizer uns aos outros: mas quem é este? Quem é este que até o vento, o mar e a tempestade lhe obedecem? Escute, essa tempestade que eu acabei de citar, Jesus fez questão de repreender. Essa tempestade que eu acabei de citar, Jesus fez questão de fazer cessar.
Agora olha outra tempestade que eu encontro nos evangelhos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do seu versículo de número 22. E é sobre ela que nós estamos meditando nessa noite. Essa tempestade aqui, meu irmão, Jesus não repreende. Essa tempestade aqui, minha irmã, Jesus não faz cessar. Essa tempestade aqui, Jesus deixa acontecer. Sabe o que eu aprendo com isso? Que existem tempestades que Ele faz questão de repreender e fazer cessar. Mas também existe tempestade que Ele faz questão de deixar acontecer. Eu disse que é complexo, é difícil aceitar, mas tem coisas que acontecem em nossas vidas que Jesus não repreende, que Jesus não faz cessar, que é Ele que está deixando acontecer. Se eu falar para você, será que você acredita nas minhas palavras? Deus permitiu tudo isso acontecer no globo terrestre nos dias contemporâneos. Foi Deus que deixou este vírus sair lá da Ásia e entrar no Ocidente. Foi Deus que deixou acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em usar das situações adversas que o ser humano passa para poder vir ao seu encontro. E quer que eu te prove? Te prove e termino a mensagem. Quando viram Jesus, na quarta vigília da noite, caminhando por cima do mar, ficaram com mais medo do que estavam e começaram a gritar dizendo: é um fantasma! Não que eles estavam chamando Jesus de fantasma, não. É que havia uma lenda na época. Os pescadores acreditavam que nas mais sombrias madrugadas apareciam fantasmas, espíritos imundos, demônios que perturbavam a pescaria. Como a maioria deles foram tirados da pesca, aquela lenda ficou impregnada na consciência deles. Aí viram Jesus aparecer no último período da madrugada, caminhando por cima daquela tempestade, começaram a dizer: só pode ser verdade o que falavam para nós, olha lá o fantasma, e começaram a gritar com medo. Até porque, meus irmãos, o medo faz a gente ver coisa que não existe. Olha o que Jesus vai falar, e aqui eu termino. Jesus vai gritar bem alto para todos ouvirem: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Opa, peraí, estavam falando que era um fantasma. Jesus se identifica para eles dizendo: sou eu. Termino. Nós estamos mas muito mal acostumados com Deus. Por que, pregador? Porque nós queremos atribuir a Deus somente as coisas boas da vida e atribuímos ao diabo as coisas ruins. Quando acontece alguma coisa favorável a mim, eu falo: ah, é Deus. Quando acontece alguma coisa desfavorável a mim, eu falo: só pode ser o diabo. Mas eu aprendo com esta palavra que nem tudo desfavorável é fantasma, que nem tudo de ruim é fantasma. Tem coisas que estão acontecendo que é Jesus que está querendo dizer: sou eu,
sou eu, sou eu, sou eu. Sabe por que Deus permitiu o caos no planeta Terra? Para poder dizer para toda a humanidade: sou eu, sou eu, sou eu. O Ramanchokele me cantorahaya. Eu sinto Deus nas minhas palavras. Sabe por que Deus permitiu você passar por tudo isso? Para Ele poder dizer para você: não, não é fantasma, não é espírito imundo, não é demônio, não é diabo, não é Satanás, coisa nenhuma. Sou eu, sou eu, sou eu. Se coloca de pé. Oh, glória! Desculpe a minha franqueza, e até mesmo a minha simplicidade, mas como é difícil entender Deus, porque Deus permite o mundo desabar para provar que Ele é Deus. E nessa situação que você está passando, por mais confusa que você está, minha irmã, por mais intrigante que venha a ser essa situação, Ele está dizendo: sou eu. Eu posso orar por você agora? Você que precisa da grande providência do Senhor na sua vida. Eu te convido agora a você sair da onde você está. Por favor, venha aqui à frente. Rápido. Não vou me delongar mais do que 2 minutos. Mas eu preciso interceder a Deus por sua vida. Lamevia se amanto. Leberebevi o manaha. Tiremender mi assuri miha. Indagações, questionamentos, perguntas. Tem hora que nós ficamos completamente confundidos e não entendemos nada do que está acontecendo. É nessa hora que Deus prova para mim e para você que Ele é Deus. Feche os seus olhos. Devia e ansui mehewi. De remendure vilai soqueu e mirra. De remender me assivi quintouri me hewi. Mandai subetega. Eu te glorifico nesta noite, Senhor, porque mais uma vez o Senhor se revela através da sua palavra para poder cumpri-la sobre as nossas vidas. Aqui à frente estão esses irmãos. Tu conheces mais do que qualquer um a situação que cada um está passando, até porque todas as coisas estão nas suas mãos, ó Deus. O Senhor tem as rédeas desta situação. Se o Senhor quiser parar, o Senhor para. Se o Senhor quiser continuar, o Senhor continua. Mas eu rogo em favor de cada um que aqui está. Eu intercedo pela situação de cada um nessa noite, pedindo a sua providência, ó Deus. Araia suia maquiomana. Visita agora esta casa, Senhor. Sim, Deus,
tu abre a porta que estás fechada. O Senhor quebra as correntes, o Senhor destrói os cadeados. Senhor, entra dentro deste lar que estava vivenciando em trevas, porque aonde a luz chega tem que iluminar. Me vloviciai, jomendai, chiama, vlaiemento, ribiquer, amanchoramai. Oh Deus, faz acontecer para a glória do seu nome. Coloque as mãos no seu coração. Coloque as mãos no seu coração. Sejam ministrados nessa noite pelo poder desta palavra. O Senhor entra com providência aonde ninguém pode entrar. O Senhor está fazendo aquilo que ninguém pode fazer. E entenda que tudo isso só está acontecendo porque Deus deixou acontecer, para provar que Ele é Deus na sua vida. E quantos podem dizer amém? Antes de você se assentar, eu gostaria de saber se tem alguém em nosso meio que queira voltar para Jesus, ou quem sabe entregar a sua vida a Ele, recebendo como único e suficiente Salvador. Se tiver alguém nos assistindo pela transmissão ao vivo que queira voltar para Jesus, reconciliar a sua vida com Ele, ou quem sabe a partir de hoje entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a oportunidade está aberta. Digite o seu nome e escreva, nós queremos orar por você. Ou se tiver alguém em nosso meio, que você levante a sua mão e nós queremos orar por você. Todos que aqui estão são crentes em Cristo Jesus, então me digam amém. Podem se assentar glorificando ao nome do Senhor.